Glória a Deus por você estar aqui. Deus colocou muito forte essa palavra no meu coração. Tem muito a ver com uma visão que Ele me deu e eu vou contar para vocês agora. Mas, não deu certo, Josa? Tá colocando? Eu quero começar com uma pergunta para você. Você está pronta para despertar? De novo, você está pronta para despertar? Amém? Porque o que o Senhor quer é nos despertar. Ele quer fazer esse livro que nós lemos em conjunto no discipulado, ele chama Despertar da Leoa, porque tem um propósito nesse nome. Né? Nós vemos a figura de Cristo, a figura de Jesus como leão, o leão da tribo de Judá. Né? E a Lisa conta no livro dela a representação que ela teve vendo a leoa sendo levantada. E aí a gente vê a leoa como aquela figura da igreja, da noiva de Cristo, sendo despertada para cumprir o seu papel. E nós, mulheres, como leoas, com propósito, com uma missão, com um chamado e com uma autoridade que é dada pelo Espírito Santo de Deus para nos levantarmos nesse mundo. Então você está aqui porque Ele te chamou para ser uma leoa desperta e se levantar no meio de tantas coisas adversas nesse mundo e fazer a diferença. Então é para você transformar o seu mundo, esse mundo aqui que nós estamos. E aí nós temos a visão, né, que aconteceu, uma das nossas idas ao monte para orar. Eu fui com meu coração com um desejo tão grande, assim, uma vontade de ver o Senhor sendo proclamado em todos os lugares. E aí eu fui com aquele ardor no meu coração, Senhor, eu quero que o Senhor seja conhecido, eu quero que o Senhor seja conhecido. E aí eu subi um monte já falando isso, nem tinha chegado lá ainda, mas isso já estava queimando no meu coração. E aí quando nós chegamos lá e começamos a orar, quem nunca foi no monte, a gente tem que ir juntas, né, com as mulheres. Né, mulheres? Vamos, Lenilde? E nós subimos ali, e quando nós chegamos lá no monte, nós começamos a orar. Eu fui para um cantinho, e eu me ajoelhei ali, e eu comecei a orar ajoelhada, e eu senti o Senhor me tomando de tanta unção, e naquele momento eu comecei a bater minhas mãos no chão, e comecei a falar, Senhor, eu quero ver a sua glória sendo derramada em todos os lugares da terra, e eu bati minhas mãos no chão, Senhor, eu quero ser um instrumento para ser um instrumento do Senhor para levar o teu nome. Eu quero que em todos os lugares as pessoas te conheçam. Em tantos lugares que ainda não ouviram o Senhor, não sabem nem que o Senhor é. E aí eu comecei a orar. E nesse momento, enquanto eu batia a minha mão, eu tive uma visão naquela hora. E eu estava com os meus olhos abertos, tudo escuro, né? Porque nós subimos no monte à noite. Mas um mapa se abriu no chão. E eu vi um mapa aberto no chão, e eu bati a minha mão, e eu vendo aquele mapa, aquilo tomou mais ainda, né? E eu comecei a bater minha mão sobre cada continente, sobre cada nação, sobre cada lugar, e clamando ao Senhor, e pedindo, Senhor, que o Senhor seja conhecido. E enquanto eu batia a minha mão sobre aquele mapa, eu vi na minha mão a pata de um leão. A pata de um leão fluorescente. E aí eu comecei a bater, e aquela pata marcando, e não era a minha mão, era a pata do leão que ia marcando cada lugar na terra. E aí eu comecei a sentir o Senhor falando, né, que era isso, era Ele, era a marca dele, era isso que Ele estava nos chamando para fazer, para nós termos a marca dele nos lugares aonde nós passássemos. E aí daquele mapa aberto, enquanto eu batia a mão, começou a sair uma fila. Foi muito tremendo, gente. Eu saí quase voando do monte aquele dia, né? Ai, Jesus querido. E aí uma fila enorme de pessoas começou a sair. Aqui estava o mapa, e aí eu começava a ver uma fila, mas uma fila que não tinha fim de pessoas. E aí, no meio daquela fila, uma multidão de mulheres. E aí eu comecei a mover, e os movimentos que eu fazia, aquelas mulheres começavam a repetir os mesmos movimentos. E aí outra coisa eu entendi naquela hora, que nós somos chamadas para sermos imitadores de Cristo, certo? E nós faremos como Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se eu sou imitadora de Cristo, minha irmã, você pode me imitar. Você pode imitar os meus movimentos.
E aí aquilo foi tomando uma proporção e os mesmos movimentos iam sendo reproduzidos. Então, eu começo com essa visão para falar para você que uma leoa desperta é aquela mulher que entende que ela foi marcada pelo leão, foi marcada para marcar a sua geração, para marcar a sua família, para marcar a vida daqueles que estão ao redor dela. E aí, quando a Lisa começa a falar no livro sobre o despertar da leoa, na mesma hora veio na minha mente aquela visão daquele dia. Porque eu vejo, assim como ela teve naquele livro esse despertar, eu vejo isso. Não tenho nada a ver, nem conheço ela está em outro lugar que não tem nada a ver. E é assim, minhas irmãs, sabe por quê? É uma convergência que o Senhor está fazendo. O Senhor está chamando mulheres do mundo inteiro para isso. O Senhor está nos convidando, independente da cidade, né? Nós temos aqui pessoas de diferentes locais. Independente da sua cidade, do local em que você está, há um chamado. Há um chamado de Deus e para você, e falando, desperta, se levanta. Nós, como cristãs, igreja, noiva, leoas do Senhor, temos essa comissão. Fomos chamados para sermos a luz, sermos essa marca. Nós somos a carta que o mundo lê. Não é isso que Hebreus fala? Como cartas nós somos. Então, eu vejo isso, ele nos chamando para nós sermos seus pés, para nós sermos suas mãos, para nós sermos os seus passos, nós sermos aqueles que estendem as mãos para o aflito. Nós temos que ser aquilo que ele seria. Você consegue imaginar Jesus andando hoje na nossa cidade? E o que ele ia fazer, né? Jesus ia causar tantas situações, porque às vezes a gente está tão preso em caixinhas e a gente às vezes não está tão atento a algumas coisas, não está tão atento àquilo que ele está fazendo ao meu lado, na vida de alguém, aquele que precisa de uma mão estendida, ou aquele que está precisando de uma palavra, de um carinho, mas ele vai nos despertando para nós ouvirmos a voz do Espírito Santo e respondermos àquilo que ele faria. Por isso que naquele dia ele fala, né? Não, Senhor, mas quando? Lembra daquele texto? Mas quando que eu fiz isso para o Senhor? Quando você ajudou o necessitado. Quando você foi... Sabe, quando você fez algo tão simples, mas você fez em nome dele. Você foi representante, você foi testemunha. Você é uma testemunha. E é esse lugar que nós, como mulheres, temos que tomar como testemunhas. E não é vacilando, não. Eu já vou entrar no texto aqui. Mas eu preciso falar isso porque não é vacilando. Cuidado, porque tem tantas coisas querendo te tirar desse lugar de testemunha. E é um lugar tão poderoso da ação do Espírito Santo. Às vezes nós não desfrutamos de tantas coisas maravilhosas e insondáveis de Deus, porque nós deixamos outras coisas roubarem. Já vamos chegar lá, né? Mas é isso, gente. Não se trata de algo individual. Não é eu, não é você. Não é uma questão individual, é uma questão coletiva. É algo de Deus para todas nós, mulheres, para todas nós como igreja. E é algo para que Ele seja glorificado. Então é por Ele, para Ele, tudo para a glória dEle. Amém? É isso. Então, vamos lá, né? A adoção dessa maneira nova de viver, essa maneira desperta, né, que a gente está falando hoje, ela vai impactar todas as áreas da sua vida. Ela vai impactar a sua própria vida e a vida de outros que estão ao seu redor. Então, esse posicionamento, ele vai mudar a sua história. E aí, eu quero ler com vocês agora o texto que está em 1 Samuel 25. Essa passagem é uma passagem longa. Eu vou ler com vocês só o verso 2 e depois, ao longo da ministração, a gente vai vendo o restante, né, dessa história. Quando eu estava orando sobre essa mensagem, mas eu me senti tão movida pela vida dessa mulher. E eu sei que é o Senhor que quer falar conosco sobre a vida de Abigail. Uma leoa. Essa é uma leoa, desperta, movida e totalmente pronta para impactar. E em 1 Samuel 25, 2, nós vemos a história dela. E ela fala assim:
Então Davi desceu para o deserto de Maom. Havia um homem rico em Maom que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e era a época da tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal. Sua esposa, Abigail, era uma mulher inteligente e bonita. Mas Nabal, descendente de Caleb, era um homem rude e perverso em tudo o que fazia. Bom, só para contextualizar, o profeta Samuel morreu. Davi, após a morte do profeta Samuel, Davi vai para o deserto de Parã. Quando ele chega lá no deserto de Parã, é uma época de festa. Essa época que acontece essa palavra, esse texto, ele está numa época de festa. E Davi vai para o deserto de Parã com todo mundo, com todos os homens, né, junto com eles, os servos, enfim. E ele sabe, né, desse homem que é Nabal, que nós lemos agora. E vocês viram que Nabal era um homem muito rico, né? Ele tinha muitas posses. Aqui fala que ele tinha ele tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e era uma época que eles estavam fazendo a tosquia das ovelhas. Davi sabia que ele estava tosqueando e falou, olha, vão até lá, peçam para ele, às vezes eles vão ter alguma coisa para nos dar, né? Porque eles estavam no meio do deserto, poderia dar algumas coisas da sua própria casa. Sabia que ele era um homem muito rico e poderia fazer isso. E olha só que interessante, quando os homens de Davi vão até lá, e nesse interim, né, enquanto os homens estavam lá na terra, os homens de Davi, eles foram super gentis, a Bíblia vai relatando que o posicionamento deles foi excelente. Mas, quando eles vão até Nabal para conversar com ele, a pedido de Davi, Nabal faz o quê? É extremamente grosso. Foi extremamente grosseiro, destratou eles e falou, mas quem é Davi? Ele pergunta, depois vocês vão poder ler lá na casa de vocês também. E ele vai, e quem é esse tal Davi? Quem ele pensa que é que eu vou pegar as coisas da minha casa, vou tirar das minhas coisas para dar para ele? Enfim, ele destratou, foi extremamente grosseiro. A Bíblia mesmo disse, nesse texto que nós lemos agora no verso 2, você viu que a Bíblia deixou bem clara que ele era um homem rude e perverso em tudo que ele fazia. Gente, coitada da mulher, né? Que é casada com esse homem. E aí a gente vê, tchanã, a mulher aparece. Meu Deus, você vai pensar, deve ser uma mulher amarga. Deve ser uma mulher que está de mal com a vida, uma mulher que só reclama, que deve falar, nossa, tudo vai mal para mim. Deve ser uma pessoa amargurada. Mas a Abigail aparece e ela é o oposto do que o texto fala que o marido é. Mas como, gente? Quantas mulheres não vão se deteriorando, né, por causa de um comportamento nocivo do seu cônjuge? Ou, às vezes, alguém que tem um comportamento ruim perto de você no trabalho e você vai se contaminando com aquilo? E aí nós vemos essa mulher totalmente oposta do que o marido era. E aí eu quero que vocês vejam aí o primeiro ponto e o primeiro tópico nosso pensando sobre o que é ser uma leoa desperta. Uma leoa desperta, ela é conhecida pela sabedoria. E aí no texto, em 1 Samuel 25:17, nós lemos assim: é bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para nosso Senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. O servo da casa, um dos da casa, fala assim, nenhum de nós consegue falar com ele. Ele é tão cruel, ele é tão mau, ele é tão grosseiro, ele é tão rude, ele é tão perverso, que ninguém consegue tratar com ele. Mas o servo vai até quem? Ela. Até a esposa. Até essa mulher desperta, posicionada, porque tem um propósito. Por que ele vai para ela para falar? Ela tem o jeito certo de falar, porque ela era uma mulher sábia. A Abigail é uma mulher leoa. Ela está atenta, ela está focada, ela exala essa sabedoria de Deus. Nós vemos que, quando ele fala, ele sabia que ela ia
ter o jeito, a forma de abordar o seu marido. Ela sabia como falar e tratar com ele, mesmo ele sendo tão mal, perverso, rude, tudo isso mais que a Bíblia falou aqui. Nenhum homem, gente, queria falar com ele. E aí, a gente vê, né, o nome de Nabal, só o nome dele já significa louco. Quantas mulheres casadas não se sentem tão inquietas por causa de algum posicionamento ruim, um comportamento do esposo. E, às vezes, ele ainda não conhece, né, ao Senhor, ou, às vezes, até conhece e, ainda assim, continua em práticas, em posicionamentos, em situações de loucura, como a gente vê aqui na Nabal. Mas nós vemos que as ofensas não a intimidavam. As ofensas não a faziam recuar de fazer o bem. Quantas ofensas já te fizeram parar de fazer o bem? Ou fizeram você recuar? Não. A pessoa deu uma palavra e você, nem vou tratar bem mais, ou nem vou me direcionar, ou a gente não cobre, às vezes, as multidões de pecados e ofensas contra nós com amor. E eu vejo Deus nos despertando aqui para isso. Eu vejo como essa mulher foi levantada para ser uma apaziguadora, uma mulher sábia, uma mulher que sabia fazer o bem independente do que ela recebia. Mas eu não mereço a maneira que ele me trata, eu não mereço a maneira que eu sou tratada no trabalho, não mereço o jeito que o meu chefe fala comigo, eu não mereço o jeito que o meu irmão fez naquela situação na nossa família, ou o jeito que o meu vizinho fez naquele dia, e aí você distrata e aí você piora tudo. Bom, enfim, nós vemos que a mulher sábia, ela faz a mudança. Qual tem sido a sua atitude para com essas pessoas? Romanos 12, 17 e 18 fala: não paguem o mal com o mal. Antes procurem fazer o bem diante de todos. Façam tudo o que for possível da vossa parte para viverem em paz com toda a gente. Tudo o que for possível. Tudo não é um pouquinho. Tudo é muito, né? É muita determinação, é muito posicionamento, é muita entrega. E aí a gente vai falar de outras características depois, mas tudo para viver em paz. E Provérbios 31, 25, eu lembrei desse texto, né? Quando ele fala da mulher sábia, e ele fala que ela reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Ela fala com sabedoria e ensina com amor. As palavras sábias exalam dessa mulher. Será que você não tem perdido as estribeiras? Falar de uma forma mais clara. Será que você não está perdendo a cabeça em alguns momentos e deixando palavras que não deviam sair e você ser um instrumento de ofensa em vez de bonança, né? De trazer paz e de apaziguar a situação? Eu sei que tem muita mulher, gente, que joga mais lenha na fogueira. A situação já está ruim, já está difícil. O que ela vai lá? Vamos encher mais a nossa fogueira aqui e vamos deixar pegar fogo. Já que está pegando um pouco, vai pegar de uma vez. Cuidado. Nós não fomos chamadas para, com uma fagulha, como a Bíblia fala que a língua é, lançar uma fagulha na floresta para que ela incendeie. Mas nós temos que jogar água. Nesse tipo de fogo, você tem que jogar água. Agora, o que for fogo do Espírito Santo, você tem que deixar queimar. Então, você tem que ter discernimento para saber esses momentos. Tenha sabedoria. Comece a trabalhar o seu interior de uma forma que você seja moldada como é o Senhor Jesus. Buscar isso depende de um posicionamento. Eu preciso olhar para Ele, eu preciso olhar para a palavra dEle, e eu preciso começar a olhar as minhas debilidades, as minhas dificuldades, os meus pecados, e falar: Senhor, vem e tira isso, ajusta isso, olha, esse negócio está meio torto aqui, põe direita e trata o meu coração para que eu seja como o Senhor. Eu quero refletir a sua face.
Eu quero refletir as suas atitudes. E aí, nós vemos que nós temos, como mulheres, uma forma de conduzir as situações. A mulher, ela tem um dom também, né, de, às vezes, persuadir. E isso pode ser usado para o bem ou para o mal. A gente vê na Bíblia mesmo vários e vários exemplos de mulheres que usaram esse dom, que nesse caso não foi, para o mal. Então, nós entendemos que nossos dotes, nossos talentos, nossas virtudes, as características femininas que Ele colocou em você, elas devem ser enaltecidas para o bem, para a glória do Senhor. Você tem que enaltecer as coisas que são características femininas. Nós temos esse dom, sim, de apaziguar, mas muitas vezes deixamos esse dom de lado. A gente sabe mediar situações, muitas e muitas vezes. Você vai saber conduzir. Nós, como colunas, a Bíblia vai deixando isso claro, que a mulher tem essa sabedoria. Mas nós temos que enaltecer realmente essa virtude e não apagar isso. E não deixar com que outras coisas tirem isso de nós. Não deixe nada roubar. Não deixe roubar essa virtude, essa característica que foi Deus que colocou nas mulheres. Deus colocou isso nas mulheres. 2. Vamos lá para o segundo ponto de uma leoa desperta. Uma leoa desperta é estratégica. E aí a gente vai olhar para Abigail. 1 Samuel 25:18. Olha lá o que aconteceu. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Colocou tudo em jumentos. Colocou tudo em jumentos, até aqui. O que Abigail fez? Abigail se antecipa. Abigail, quando o servo vem e fala, olha, todo mundo vai morrer se essa situação não for contornada. Porque ele foi tão rude e drástico no tratamento com os de Davi, que com certeza algo ruim vai acontecer sobre nós, sobre a sua família, sobre todos. Sobre ele, principalmente, não é? E aí, ela vem com uma estratégia. Por isso que eu falo que uma leoa desperta, ela é estratégica. Uma mulher desperta, ela vai receber do Senhor um plano, uma maneira de contornar a situação, uma maneira de trabalhar para aquela situação, para ela ser transformada. Se ela não fizesse nada, a ruína já estava decretada. Mas ela não mediu esforços. Ela traçou um plano para contornar a ofensa. Ela não alimentou, ela não enraizou, ela não deixou aquilo se estabelecer. Ela poderia falar, não, ele é tão ruim mesmo, que fizer com ele tá bom, né? Mas não, ela não mediu esforços. E ela poderia ficar se queixando, né? Como a gente viu do marido, queixando da vida, ter aquela atitude assim, é tão ruim, a situação da minha vida é tão ruim, eu sou tão desvalorizada, eu sou tão depreciada, eu não sou tratada como eu acho que eu mereço, não é? Ela não estava assim. Ela poderia estar assim, poderia, mas ela não estava. Ela tomou uma atitude. Ela se levanta, e ela se levanta porque ela sabe a identidade que ela tem. Ela é filha do Altíssimo. Fica claro para nós, na passagem, quando você vai vendo que ela tinha temor, que ela amava o Senhor, que ela sabia o que o Senhor estava fazendo, ela estava percebendo o mover do Senhor, porque lá na frente a gente vê ela falando com Davi, e ela falando com Davi, reconhecendo o que Deus estava fazendo na vida dele. Então você vê que ela estava atenta e ela estava entendendo o mover do Senhor naquele tempo, naquela época, naquela situação, e ela se adianta. E ela vai, e aí eu lembro daquele versículo de Mateus 10:16, né, que fala pra gente ser prudente como a serpente, simples como as pombas. A prudência tem que nos acompanhar.
Existem momentos que nós temos que tomar atitudes. Não podemos ficar passivas vendo o trem descarrilhar. Estou usando muitas expressões hoje, mas é porque eu acho que fica fácil, né? A gente não pode ficar assim, deixar tudo ser perdido. Mas você tem que se posicionar, você tem que planejar. A gente vê que ela olhou adiante o que era possível ser feito. Então, essa leoa, o que ela fez? Ela planeja, ela idealiza, ela projeta, ela concretiza, ela supre, não tem preguiça. Olha o tanto de coisa que ela arrumou, minha gente. Não é verdade? Mulheres, olha que coisa tremenda que essa mulher fez. Ela tomou uma posição que nem era dela, né? Nem era obrigação dela fazer isso. Mas ela vai e ela entende que ela devia tomar uma posição e ela move. É tanta coisa que ela precisou fazer. A Bíblia deixou aqui mostrando para a gente que ela pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos, 100 bolos e 200 bolos. Gente, isso é muita coisa. Mas ela não mediu esforços. Ela planejou o que ela ia fazer, ela idealizou e ela foi até o fim daquele planejamento. Um planejamento que tinha um objetivo. Dentro das nossas casas, você também tem que ser objetiva, tem que ter um planejamento, tem que saber aonde vai chegar, tem que entender em Deus qual é o plano, qual é a estratégia para tomar diante dessa situação. Se meu filho está com um problema sério, está com uma situação complicada, não vou ficar só chorando e lamentando pela situação. Nós vamos nos posicionar. A gente vai se posicionar como? Como que uma leoa estratégica se posiciona? Gente, com oração, com jejum. Nós temos que lutar as nossas guerras com as armas espirituais. Então, uma leoa estratégica, ela entende que ela vai levar ao Senhor. Eu não sei como fazer. Ela não sabia todas as coisas, mas eu tenho certeza que aqui dá para ver o Espírito Santo conduzindo. Ele vai te dar a estratégia, ele vai te dar a ferramenta, ele vai falar com você, faz isso com o seu filho. Leva ele para determinado lugar, toma um outro rumo. O Espírito Santo é aquele que fala, é aquele que convence também, é aquele que desperta aquele que está morto. Se tem alguém na sua família que ainda não conheceu esse amor tão grande de Jesus, o Senhor é aquele que pode mudar, que pode encontrar, que pode dar essa vida abundante. O Espírito Santo de Deus, ele faz ainda hoje. Ele não ficou no passado, ele não ficou só com os homens e as mulheres do passado, mas ele está hoje aqui conosco. Aleluias! Ele continua agindo, ele continua falando, ele continua ministrando aos nossos corações e dentro das nossas casas. E essa mulher, ela cuida, como diz em Provérbios 31, é uma mulher desperta. Ela cuida das coisas da sua casa, ela cuida da sua família, ela cuida, não dá lugar à preguiça, seus filhos e o seu marido a elogiam. Quantos elogios você tem recebido? Às vezes você não está recebendo porque há um Nabal dentro da sua casa, a Ruth, ou alguém assim perverso. Mas, havendo a presença, o Senhor, ele vai trazendo, enaltecendo, é o Senhor que vai falando e confirmando no seu coração: filha, você está fazendo a minha vontade. Filha, você está seguindo a minha instrução. Filha amada, ele falou isso para Jesus e ele fala isso para nós porque Jesus pagou um preço alto por você. Se ele não me amasse tanto assim, ele não teria feito isso. Mas ele comprou você, ele te resgatou da morte. E ele não te resgatou da morte para continuar na morte. Você tem que se apropriar dessa promessa que já foi conquistada na cruz. Já foi tomada com preço de sangue. E é tão lindo você ver como ela toma essa atitude. E ela faz isso protegendo também a sua casa. Ela protege os que estão ao seu redor, porque Davi fala, ele reuniu lá o exército e falou: vamos contra ele. Davi estava certo que ele ia matar Nabal, que ia matar todos os homens, já estava aqui, a Bíblia falou isso. Ia haver morte,
ia haver uma desgraça naquela casa. Mas as leoas estratégicas entendem esse chamado do Senhor, se posicionam para proteger a sua casa e as futuras gerações. Você está atenta para o que Deus está fazendo na vida das nossas crianças? O Senhor está nos levantando para cuidar das nossas crianças. Não falo só você que tem filhos. Cuidar das nossas crianças. Quando a gente vê a figura da leoa, a gente vê essa figura que tanto expressa poder, força, quanto tem essa questão da ternura, do acolhimento. Você vê essa ternura, você consegue ver essas duas coisas. E quando você vê como as leoas dão à luz, elas dão à luz em conjunto. Elas dão em bando à luz, porque elas juntas cuidam dos filhotes. Elas juntas nutrem os filhotes. Elas juntas vão criar aí os seus filhotes e compartilhar esse treinamento. Elas vão treinar os filhotes para a caça. Elas vão treinar juntas. Sabe, nós não fomos criadas para vivermos isoladas. Você, não, o filho não é meu. Ou aquela criança não é minha. Não importa. Não estou falando só dos nossos filhos que são gerados do seu ventre. O Senhor nos chamou para olharmos para as crianças da terra. Seja seus netos, seja seus sobrinhos, ou sejam as crianças que estão por aí, clamando por pais espirituais, clamando por socorro, clamando por orientação. Às vezes você é professora, faça algo na sua escola. Traga o amor de Deus para a vida e para o coração dessa criança. Olhe para a futura geração. Olhe para os adolescentes. Se levante como uma leoa estratégica e nós juntas. Vocês estão entendendo que chamado é esse que Deus nos fez? Ele fez um chamado para nós como mulheres. Mulheres, vamos levantar. Vamos levantar. Vocês querem levantar? Vamos levantar agora, de verdade. Vamos levantar e vamos pensar. As crianças da terra são nossa responsabilidade. Eu não vou poder fazer tudo, obviamente, por todos, mas o pouquinho que eu posso, eu vou fazer. E a maior coisa que você pode fazer é também dobrar o seu joelho e clamar: Senhor, tem misericórdia dessas crianças, tem misericórdia dessas crianças, tem misericórdia dos nossos adolescentes e das nossas gerações, porque quando o povo de Israel não se lembrava de fazer isso, a geração seguinte era uma desgraça, gente. Tudo que era ruim acontecia com eles. E o Senhor chamando: vem para mim, vem para perto de mim, se achegue a mim. Mas eles já tinham esquecido. Nós não podemos deixá-los esquecer. Nós não podemos deixá-los esquecer. As nossas gerações não podem esquecer quem o Senhor é. Não pode esquecer os feitos do Senhor. Então feche os seus olhos agora. Vamos dar uma pausa aqui na nossa palavra. E você vai pensar agora e vai orar: Senhor, em nome de Jesus, Senhor, entra com providência sobre a vida dessas crianças, adolescentes. Tem misericórdia das crianças da terra. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia das nossas gerações. Nossa geração precisa de Ti. A nossa geração precisa se lembrar dos Teus feitos. Precisa se lembrar do que o Senhor tem feito. Tem que se lembrar que o Senhor é um socorro, que o Senhor é um abrigo, que o Senhor é um lugar, que a opção não é tirar a vida, que a opção não é o suicídio, que a opção é o Senhor que ama, é o Senhor que chama para o convite de intimidade, de amor, de paternidade, aquele que se sente excluído, sem pai, sem mãe, sem sentimento de filiação, meu Deus. Oh, Paizinho, o Senhor é aquele que supre. O Senhor é aquele que supre as carências da alma. O coração das nossas crianças, das nossas gerações, dos adolescentes, dos filhos e dos netos. Converte, Senhor. Converte o nosso coração ao coração deles e o coração deles ao nosso. Une as nossas gerações para um propósito. Levanta essas mulheres guerreiras, essas leões espertas, porque o seu amor nos alcançou. Aleluias, aleluias, aleluia. Aplauda o Senhor. Amém.
continuar. Me ajuda com o tempo, vida, aí, tá, por favor? Oh, aleluias! Nós vemos uma outra coisa aqui na vida de Abigail, que uma leoa desperta, ela sabe quando se calar. 1 Samuel 25:19, nós vemos Abigail fazendo isso 2 vezes. Eu vou falar as 2 vezes que Abigail toma essa atitude. 1 Samuel 25:19 fala assim: e disse aos seus servos, vocês vão na frente e eu seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Primeira vez que ela se calou. 1 Samuel 25, 36, 37. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou todas essas coisas. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Olha que coisa. Olha só Abigail sabendo se calar em alguns momentos. 2 momentos aqui a Bíblia fala que ela se calou. No segundo, nós vemos que ela se cala quando ela chega e ele tá lá, gente, depois de ter acontecido isso, ele nem se deu conta da desgraça que ele tinha convidado para dentro da casa dele, tomando aquela atitude com Davi. E ele não se atentou, não percebeu, tanto é que ele dá um banquete, ele está festejando e ele está bêbado. Ela chega em casa, depois de ir lá suplicar, falar com o Davi para se encontrar, e ele está bêbado. E aí ela esperou. Ela falou na hora. O que ela podia ter feito? Você não está vendo o que está acontecendo? Você não está vendo o que eu tive que fazer? Eu tive que ir lá, pegar as coisas. Ela podia ter feito, mas ela podia ter jogado tudo na cara dele. Com raiva, com ímpeto, com falta de sabedoria e ter derramado um monte de coisa e falado, você não viu que Davi ia matar todo mundo, mas eu tive que fazer. Eu tive que fazer isso, preparar tudo, fazer o que era a sua responsabilidade. Não era eu que tinha que fazer isso, era você, era a sua responsabilidade como homem. Olha, pensa bem se não tem mulher que fala assim. Se era a sua responsabilidade, ainda eu chego em casa e você tá bêbado. Gente, parênteses. Fomos para o encontro com Deus, eu levei uma vizinha, estava evangelizando, né, falando de Jesus para ela, estava num processo com a família inteira. No dia que eu fui levar para o encontro com Deus, cheguei na casa dela, fui buscá-la. Eu bati na porta, cadê? Não estava em casa. Aí o vizinho falou assim, olha, ela saiu, foi para a casa da mãe dela, porque estava uma brigaiada aqui. E aí todo mundo foi para outra casa. E eu falei, onde que é a casa da mãe dela? Aí ele me explicou, eu fui na casa da mãe dela. Cheguei lá, chamei, ela pegou e falou assim, ele chegou, ele estava bêbado. E eu peguei, briguei com ele e dei uma surra nele. No dia de ir para o encontro com Deus, pensa. Deu uma surra nele. Eu falei, meu Deus, onde que ele tá? Tá lá no quarto, que eu pus ele lá no quarto. Tá lá quieto no quarto, depois da surra, pensa. A sabedoria, né? Eu falei, não, agora você precisa mais que nunca ir para o encontro com Deus. Vamos, arruma essas coisas e vamos. E aí ela foi para o encontro com Deus. E Deus falou, viu, gente? E ela entendeu que não era assim. E essa mulher aqui, ela não fez isso. Ela esperou. Ela soube se controlar. Ela esperou no dia seguinte tudo se acalmar. Ele está sóbrio para ouvir e entender, não é verdade? E aí foi isso que aconteceu. Na hora certa, quando estava tudo calmo, ela fala com ele. Mas e se ela falasse no impulso? Gente, podia ter sido uma tragédia. Quantas tragédias não acontecem? Eu falei algo brincando com vocês, mas acontecem tragédias dessa forma. Por brigas, por palavras atravessadas, por situações que poderiam ter sido evitadas, não é?
às vezes porque você quer defender o seu ponto de vista, e aí a gente atropela os outros para falar, e aí a gente acaba machucando e piorando tudo, não é mesmo? Então, ela não era omissa. Veja a diferença de ser omissa, ficar quieta e não falar nada, não se posicionar, não fazer nada. Ela esperou somente o momento certo, a hora certa, com uma maneira mansa também de falar, porque a palavra mansa desvia o furor, a Bíblia mesmo fala, né? E ela teve educação. Às vezes falta educação na gente. Então vamos ser mulheres despertas e educadas, não é? Quantas vezes nos falta educação? Mas Ele está nos ensinando. Ele te chamou. Leoa, levanta para ser essa mulher que se desperta com sabedoria, que se desperta de uma maneira estratégica, que sabe quando calar. E aí nós vemos uma outra característica em 1 Samuel 25, 23, 24, que fala assim: quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Caiu aos seus pés e disse: a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que sua serva tem a dizer. Pensa comigo, a culpa era toda dela? Não era, né? Mas olha a humildade que ela tem. Olha a forma que ela se quebranta. Ela precisava, olha só, por que ela fez? Gente, ela sabe, a identidade do Senhor na nossa vida faz com que nós façamos essas coisas. Sejamos humildes, sejamos quebrantadas. E aí você vê lá uma mulher desperta, ela é humilde. Ela sabe lavar os pés até daqueles que fazem mal a ela. É um inimigo, é alguém que vai trair, mas ela lavou, ela lava, ela se dispõe, ela lava os pés porque ela entende a identidade dela, que não é por causa daquilo que estão fazendo, mas ela está fazendo para o Senhor. Por que ele fala, façai para o Senhor e não para os homens? É a Ele que nós fazemos todas as coisas. É dele que vem o galardão e a recompensa. E aí ela vai se humilhando ali diante de Davi. E Davi está tão indignado por ter Nabal feito aquilo. Davi está tão indignado por Nabal ter pagado o bem que ele fez. Davi no deserto fez bem para os homens, fez bem ali para toda aquela parte do povo lá de Nabal. Mas ele paga com mal. E Davi está irado, irritado, indignado, e ele está naquela, eu sou líder, e eu tenho direito de fazer isso, e eu vou fazer isso, vou acabar com essa ofensa aí desse homem. Mas a atitude humilde, sensata de Abigail, se prostrando diante de Davi, falando assim, a culpa é minha. Não faça isso. Desarma Davi. Davi estava pronto com 300 homens para ir, mas desarmou ele completamente. E aí nós vemos aqui, né, que ela, inclusive, como eu falei, reconhece algo que nem era sua responsabilidade. Quando nós vemos homens e mulheres orando na Bíblia, profetas, nós vemos eles orando e pedindo perdão por pecados que nem eram próprios deles mesmos. Mas eles pediam perdão de pecados da nação. Eles pediam perdão de pecados que nem eles faziam, mas eles entendiam esse senso do coletivo de que nós, como humanidade, transgredimos e precisamos voltar o nosso caminho, restaurar as nossas veredas nele. E assim nós oramos e clamamos e pedimos perdão. E nos humilhamos diante do Senhor. Nos humilhamos diante do Senhor. E quando alguém também faz uma ofensa, você entende que a atitude é ir reconciliar. A reconciliação faz parte de uma característica cristã. Ser cristã envolve ser perdoadora, ser pronta a perdoar, tardia para se irar, ser uma reconciliadora, uma restauradora de caminhos e não uma destruidora de relacionamentos.
Nós não temos que cultivar na nossa história relacionamentos rompidos. Nós temos que cultivar na nossa história reconciliação, restauração, vida abundante de Deus. E aí ele fala, bem-aventurados, felizes os humildes, pois herdarão a terra. Ela é humilde, está disposta a lavar os pés, como eu disse. E ela fala, não dê atenção ao que ele fez. Esqueça, eu te suplico, a ofensa da tua serva. Então, nós entendemos que nós, mulheres despertas, precisamos reconhecer o nosso pecado, falar o nome daquilo que nós fizemos errado, bater no peito, gemer de dor e falar, Deus, Senhor, me perdoa, eu não aceito a transgressão. Eu não aceito viver nesse pecado. Eu não aceito o pecado que está sobre a minha família. Às vezes a família tem um histórico de vício, de bebida, de drogas, de separações, de traições. Não! Eu vou clamar ao Senhor que a minha geração, que a minha história, que a minha vida seja lavada, seja redimida, seja restaurada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, porque Ele restaura, Ele tira. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Eu quero a terra sarada pelo Senhor. Amém? Nós queremos. Aleluias! Eu sei que vocês querem isso. Nós queremos a terra sarada. Nós queremos a nossa geração liberta. Nós queremos Osasco liberta. Nós queremos Araçariguama liberta. Nós queremos Barari liberta. Nós queremos o Bonança, os bairros da nossa cidade libertos. Nós queremos as nações da terra. Nós queremos a Inglaterra liberta. Liberta desse pós-cristianismo em que as pessoas acham que não precisam mais. Já ouviram tudo do Evangelho e não há mais. Mas há mais do Senhor. Há mais do Senhor. Há mais do Senhor sobre as nações da terra. Há mais do Senhor sobre todos os cantos. Oh, aleluia! E em 1 Samuel 25:33, uma leoa desperta. Para encerrar, esse é o último tópico nosso hoje. Uma leoa desperta receberá as bênçãos da fidelidade. Oh, aleluia! A bênção virá. A alegria virá. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá. Porque a aflição, ela é inerente da nossa vida terrena. A passar por dificuldades e aflições e por tantas coisas ruins é inerente à vida humana. Mas vem um novo de Deus. Vem um novo dia. Vem o dia em que o sol da justiça vai brilhar. Aleluias! Oh, porque Ele já destronou o diabo. Ele já tirou das suas mãos. Já tirou a autoridade. É o do Senhor toda a autoridade nos céus e na terra. E haverá o dia que Ele virá. Ele virá com força, com poder e glória nos ares. Buscar a sua igreja. Buscar as que foram fiéis. Buscar as mulheres despertas. As noivas que estão com as lamparinas acesas. Ele virá, minhas irmãs. Oh, aleluias, Ele virá. E a bênção da fidelidade nós teremos. Nós viveremos com Ele eternamente. Reinaremos com o Senhor. Desfrutaremos de noite da sua glória maravilhosa. E aí nós vemos aqui, em 1 Samuel 25:33, seja você, Davi falando a ela, seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. Ela livrou até mesmo Davi de um pecado. Olha que coisa tremenda! E ela foi abençoada. Davi fala para ela, seja você abençoada. Seja abençoada.
De outro modo, juro pelo Senhor, verso 34, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal. Se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nem um só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Davi bendisse ao Senhor, Deus de Israel, por ter enviado Abigail. Graças à intercessão dela, ele não teria uma desonra, uma vergonha, e não teria derramado sangue. Rios de vida acompanham as mulheres despertas. A vida de Deus jorra do seu interior. A vida de Deus, a vida onde a morte, ele sopra, ele gera vida. Ele falou que do seu interior fluirão rios, rios, rios de águas vivas. Amém? Então aqui nós vemos a bênção do Senhor que nos acompanha. E junto com essa bênção que nós recebemos do Senhor, essa unção que é derramada sobre nós, por sermos fiéis, por sermos comprometidas com o Evangelho, por sermos comprometidas em viver essa palavra. Às vezes vai mal porque nós não estamos comprometidas. Se comprometa, saia daqui comprometida. Eu quero me comprometer com Jesus como nunca antes na minha vida. Eu quero me comprometer com Jesus. E os rios fluirão. E os rios fluirão. E não só a bênção, mas a paz vai chegar. Então Davi aceitou o que ela lhe havia trazido e disse: vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Ela recebeu. Ela recebeu na sua casa. A casa dela, ela foi abençoada. A casa dela foi abençoada. E ela recebeu a paz. Vá em paz. Ele nos deixou a paz dele. E eu, Jesus disse, vos deixo a minha paz. A minha paz vos dou. E não vou lá dou como o mundo dá. Ele dá uma paz que só ele pode dar no momento mais terrível que você pode passar. Ele pode envolver o seu coração com tamanha paz que todo mundo vai achar que como ela está de pé. Mas o Espírito Santo vem, o consolo dele vem, a paz dele nos acompanha. Então, é isso. Nós vemos a bênção, logo depois o Nabal morre, pouco tempo depois. E aí Abigail é trazida para ser uma das esposas de Davi, para viver no palácio real, para viver uma vida de realeza, né? E assim é conosco. Nós viveremos com ele, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, amém?